Olá para você, eu sou Larissa. Nós estamos discutindo nesse mês um livro muito interessante, didático, poético da Beatriz Cardella, que se chama A Construção do Psicoterapeuta e o subtítulo é Uma Abordagem Gestáltica. Então, num dos capítulos iniciais do livro, ela vai trazer a noção de como a Gestalt terapia se formou e quais as influências que são centrais para essa abordagem, né? Para essa perspectiva que é a perspectiva gestáltica. Então, eu vou falar aqui com vocês sobre algumas delas e que conversam diretamente com o campo da Gestalt terapia e que são sempre mencionadas, são sempre citadas, não só na obra da Cardella, mas todas essas obras que situam teoricamente, filosoficamente, epistemologicamente a Gestalt terapia, a gente tem essa menção. Então, além do tripé já conhecido, né, nós temos outros vídeos aqui no canal que vão tratar disso. Então, a Gestalt terapia está fundamentada num tripé filosófico que envolve humanismo, existencialismo e fenomenologia. Então, além desse tripé, nós temos a influência importantíssima do Kurt Lewin, com a teoria de campo. A proposta do Kurt Lewin é que a gente pense a relação terapêutica e todas as nossas relações, na verdade, como um campo. Então, esse campo, para facilitar didaticamente, digamos que esse campo é intercomunicante, né? Então, aquilo que eu vivo, por exemplo, no meu campo da minha relação com a Gabi, está atravessado pelas coisas que eu vivo no campo da minha relação com a minha mãe, no campo da minha relação com os meus irmãos, no meu campo profissional. Então imaginem que a gente tem aquilo que ele chama de espaço vital, e espaço vital diz respeito ao conjunto de relações, inclusive históricas, que a gente tem, e dentro desse espaço vital a gente vai se relacionando a partir de campos que são momentâneos. Então, nesse momento em que eu estou aqui com vocês, falando no vídeo, o que está no meu campo, primeiro, o diálogo aqui, mas eu tenho que chamar para o campo todos os conceitos teóricos que eu tenho. Então, isso também está no campo deste momento e da pontualidade dessa relação que eu estou estabelecendo aqui com vocês. Então, todas as forças do campo, elas atravessam o sujeito que está na terapia. E a própria relação terapêutica se constitui como um campo de muita potência, de muita força e que deve, para o Kurt Lewin, ser sempre olhado. Então ele vai dizer, né, ele é um dos que reforçam a frase de que o todo é diferente da soma das partes. Talvez vocês tenham ouvido essa frase dizendo que o todo é maior do que a soma das partes. O Kurt Lewin não está estabelecendo uma relação quantitativa, nem em outros momentos em que essa frase foi dita, trazida, pronunciada. Não se trata de uma quantidade, de uma quantificação. Não é um todo maior, é um todo diferente. E o Kurt Lewin é alguém que trabalha muito com essa perspectiva, porque ele, inclusive, tem um trabalho bastante consistente sobre grupos, né? E ele vai dizer que cada grupo tem ali um campo na relação, e quando você mexe numa peça do campo, vamos pôr peça entre aspas, mas quando você mexe num elemento do campo, você altera o campo todo. Então a Gestalt terapia vai trazer para suas conceituações essa ideia de que se você mexe em algum lugar, se você mexe em alguma parte do campo relacional, você mexe na relação toda. Se você mexe em algum elemento do campo, você mexe na pessoa inteira. Você mexe no todo, tá? Então, falar sobre alterações no campo significa falar necessariamente sobre alterações no todo. E isso para a Gestalt terapia é fundamental, porque muitas vezes, quando a gente trabalha um elemento qualquer que a pessoa traz ali, uma demanda, por exemplo, né? Às vezes ela vai trazer uma demanda que parece pontual. Vamos imaginar aqui, ó, a pessoa tem uma questão com falar em público. Ela tem uma fobia, falar em público mobiliza questões traumáticas nessa pessoa. Então, quando você trabalha esse ponto, vamos imaginar que essa seja a figura eleita de uma determinada sessão. Quando você mexe ali, os efeitos produzidos naquela mexida não se darão somente para aquela demanda, porque a pessoa toda estará
alterada. Então, essa noção que o Kurt-Lewin traz é importante para a gente recuperar a ideia de que o sujeito é total, de que o sujeito é inteiro. Então, não precisamos ter a ilusão de que a gente vai mexer numa coisinha aqui e não vai alterar essa configuração inteira. Iremos alterar a configuração inteira e isso não é controlável, tá, gente? Essa é uma questão interessante, quer dizer, você não pode mexer aqui esperando ter um efeito paralelo ali. Você não sabe, ninguém sabe, e só a pessoa, enquanto ela está vivendo aquele processo, é que ela vai poder compreender de alguma maneira, né, racional ou não, como é que esse todo foi alterado. Tá? Fica com a gente para continuarmos falando da Beatriz Cardello. Satisfação pelo clique. Fake, à vontade, critique. Não é tão só com repeat. Tamo aguardando o convite.